pensando em Deus, nosso Pai, Criador, e agora nós estamos próximo do aniversário do Mestre Jesus, que veio à Terra nos ensinar o caminho da verdade e da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós estamos na busca dos ensinamentos do Mestre, para encontrar o nosso caminho, o caminho de cada um, na direção do progresso, da evolução espiritual. A vida maior nos aguarda. Morte é o fim de um corpo físico e a ascensão do espírito ao retorno da casa de origem. Agradecemos, Senhor, todas as coisas que aconteceram para a nossa evolução. Até aquelas não muito agradáveis, mas que faz parte do nosso processo de educação espiritual. Nós que somos rebeldes, que não gostamos de cumprir nossos deveres, muitas vezes somos chamados a atenção através da irmã dor, da irmã e do irmão problema, e são verdadeiros desafios para o nosso crescimento espiritual. E agora falando, a nossa última reunião deste mês, na segunda-feira, às 15h30, retornaremos depois do dia 6 de janeiro para dar continuidade ao nosso trabalho. Até lá, pedimos a proteção de Deus e dos bons espíritos, nossos mentores, nossos guias espirituais, para que mantenhamos a paz no coração. A saúde, se possível, dentro do nosso merecimento, ou a força e a coragem, a energia para enfrentar a realidade que é produto dos nossos atos passados. Porque não existe injustiça divina. Tudo que vem de Deus é para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Assim sendo, agradecemos a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, patrono desta nossa casa, o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, Santo André, que tem buscado trazer para nós, através de palestras, de cursos, seminários, e convidados que vêm trazer a sua contribuição, visando iluminar nossas consciências, abrir as nossas visões para os problemas, principalmente de natureza espiritual, que vai nos dar a paz no futuro. Assim sendo, em nome de Deus, nosso Pai, em nome do Mestre Jesus e do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, iniciamos a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, a maior descoberta que eu pude sinalizar na minha vida foi o conhecimento do Espiritismo. A Terezinha, minha esposa, que faleceu em agosto do ano passado, era católica apostólica romana, fazia parte das Filhas de Maria, aquelas que se vestem de branco e têm um cinto azul. Não sei se vocês conheceram ou sabem disso, quem foi católico sabe, né?
muito devota, não faltava missa e confessava todas as semanas. Tomava a primeira comunhão. Era uma católica sincera, praticante. Porque muita gente fala assim, eu sou católico, mas você lembra a última vez que foi à igreja? Deixa eu ver. Foi no casamento do meu sobrinho, há 2 anos. Eu não estou falando mal, eu estou apenas colocando aquilo que a gente observa. Eu vejo os meus amigos, eles falam que têm religião, mas na verdade não frequentam nada, não se interessam por nada. Agora vejam bem, a questão de frequentar é importante? É importante para nós. Para os espíritos não, eles fazem a parte deles sempre. Conosco ou sem nosco eles fazem. Eles cumprem o dever, comparecem, atendem aqueles espíritos que precisam de ajuda. Se nós colaborarmos, melhor, principalmente para nós mesmos. Porque às vezes a pessoa pode até pensar que, vindo ao centro, está cumprindo um dever de associado, de membro. Eu vou lá porque eu preciso, faço parte. Não. Eu vou lá para aprender, para evoluir, para compreender, para crescer. A gente tem que ter sempre essa meta de que esse encontro nosso aqui tem uma finalidade. E uma finalidade boa, séria, que nos ajuda muito. Quando a gente se desliga de frequentar, a gente vai relaxando aos poucos, vai deixando muitos hábitos saudáveis, sadios, como, por exemplo, fazer preces. É muito comum a pessoa falar assim, hoje não vou fazer prece, eu estou com muito sono, e deita perturbado, deita agitado. Não é bom. Quando nós não estamos bem, aí é que precisamos fazer a oração, a preparação. Senão nós vamos estar ligados àquelas entidades com quem estamos pensando, imaginando, ou então aqueles temas, aqueles assuntos. A festa de fulano estava tão bacana, né? Foi pena que fulano não veio. Essas coisas, do dia a dia. Eu fui comprar as coisas, esqueci de tal coisa. Quanta coisa que vem na hora da prece. Já pensaram isso? Já viram? Já viram esse filme? A gente não tem aquela capacidade de concentração. A gente fala assim, vamos concentrar. Fecha os olhos, primeira coisa. Mas, o pensamento é que interessa, não é os olhos, não é a visão. O que você está pensando. Pensando. Pensamento é vida. Pode-se dizer que nossa vida toda gira em torno disso. Uma pessoa que não pensa não existe. Não existe. É totalmente alienada. Não sabe que dia é hoje, não sabe o nome do planeta que ele está, e etc, etc. Não sabe nada. Está anulado completamente. O pensamento é a nossa vida. Agora, é evidente que há muitos mistérios ainda que nós não conhecemos. O Espiritismo abre uma cortina bem extensa para mostrar muita coisa que as demais religiões, principalmente as tradicionais cristãs, com todo respeito, não explica como nós entendemos a tal de verdade, né? Que é outra coisa também difícil. Porque a gente fala a verdade, sim, mas o que é a verdade? Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Jesus não respondeu. Até hoje a gente fica pensando assim, por que será que ele não respondeu? Ele deveria saber, lógico. É que a verdade é aquilo que é. Nós poderíamos dizer assim, Deus é a verdade. É um fato. Existe. Mas como
conceituar, como a gente pode estabelecer um contexto sobre a verdade. A lei de Deus é, por assim dizer, o princípio da verdade, a base da verdade. Porque não pode existir nada superior às leis divinas. O que é que existe acima de Deus e suas leis? Nós falamos leis por hábito e também para fazer um paralelo com as nossas leis, que são as nossas regras de conduta, de comportamento, dentro de padrões que a sociedade estabelece, os códigos de moral, de bom senso. Então, o que é ter uma vida reta, uma vida correta? É cumprir com todos os seus deveres. Quais deveres? Os deveres sociais, os deveres humanos, aquilo que a gente tem obrigação de fazer. Porque muitas vezes a pessoa não sabe assim, mas não é meu dever fazer isso. Mas você pode fazer. Bem-aventurado aquele que faz além da obrigação, aquele que vai além da necessidade. Porque às vezes a pessoa num trabalho fala assim, mas isso aí não é minha obrigação, não. Isso, mas está errado, tira daí. Não vou tirar, não é meu trabalho. A gente pode e deve fazer mesmo as coisas que não são do nosso dever, da nossa obrigação, desde que não esteja invadindo nenhuma área, não esteja prejudicando nenhum trabalho, né? Quer dizer, fala assim, mas quem tirou aquilo que eu pus aqui? Tinha tal finalidade. E a pessoa, pensando que estava sobrando, que estava errado, retirou. Mas então, temos esses critérios. Tudo aquilo que a gente precisa e deve fazer, a gente faz. Aquela poetisa chilena, a Gabriela, esqueci o sobrenome, já vem. Ela tem uma espécie de poema, O Prazer de Servir, não sei se vocês já viram. Então ela fala, serve a chuva, serve a água, serve as plantas, tudo na natureza serve. E tudo está a serviço do ser humano. Tudo que está na Terra está a nosso serviço, a nosso dispor. E reparem que Deus pensou em tudo. Ou projetou tudo. Ou sabia de tudo. A gente tem dificuldade de abordar a temática Deus, porque é tão grande, mas tão imenso, que não cabe na nossa cabeça. Não é possível. A dimensão é tão grande que não dá para a gente entender exatamente o que seja Deus. Kardec fez essa pergunta, o que é Deus? E não quem. Porque quem dá a impressão que é um ser humano, uma pessoa, né? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Quem vem lá? É gente, é pessoa. Agora, o quê? Que coisa? O que é Deus? A resposta é aquela que nós conhecemos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o começo de tudo, o Criador. Mas se repararam que são palavras. Palavras. Parole, parole, parole. São palavras. Mas essas palavras traduzem mais ou menos aquilo que a gente pode conceber que seja Deus. Agora, a maior prova de Deus, Kardec pergunta assim, podemos ter uma prova da existência de Deus? Os Espíritos dizem sim. Tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Veja como a simplicidade das perguntas e das respostas. Então você tira tudo aquilo que não foi feito pelo homem,
por Deus foi feito. Mas esta casa aqui, por exemplo, este salão, tudo que está aqui dentro, foi feito pelo homem, sim. Mas de onde ele tirou o material principal, a matéria-prima? Esses tijolos, este piso, tudo que está ao nosso alcance, de onde veio? Da mãe natureza. É da árvore, é do minério e de todos os produtos que a natureza oferece. A inteligência humana liga uma coisa com a outra e vai descobrindo meios, facilitando a sua vida em busca do conforto, da facilidade. Por exemplo, andar uma grande distância, quilômetros. O homem, para se deslocar daqui a 1.000 quilômetros, quantos dias demora? Mas ele viu os animais, falou assim, ó, esse bicho aqui a gente pode usá-lo. O cavalo, o camelo. Então domesticou, amansou os bichos, montou nele, que é muito mais resistente do que o homem, e facilitou um pouco do seu trabalho. Chegou um pouco mais rápido, com menos esforço, com menos cansaço. Mas ele achou que era pouco, precisava ter alguma coisa que não sacrificasse tanto o bicho. Porque eu tenho que trocar de cavalo para ir daqui a Salvador. Um cavalo não aguenta, tem que andar 200, 300 quilômetros, tem que trocar de animal. Ou então descansar pelo menos uma noite. E foi assim. Aí ele percebeu, por exemplo, a chaleira fervendo, levantando a tampa. Mas isso é uma força. O vapor tem força. Então podemos, mas precisamos inventar uma coisa que gira com facilidade. Dizem que a maior invenção da Terra é a roda, né? A partir da roda, sem a roda, praticamente muita coisa não existiria hoje, né? A partir daí, ele construiu os veículos, né? A tração. Quem que vai puxar? No começo, quem puxava? Carroça, até os trens eram puxados por burros, animais. Depois, então, surgiu o motor, a explosão. Então, a gente nota que a inteligência humana vai em busca da sua facilidade, do seu conforto, querendo aliviar a caminhada. O intuito é buscar um conforto, menos esforço, menos trabalho e mais rápido. São as necessidades humanas. Nós precisamos passar por essa escola, exercer essas atividades com objetivo muito pessoal, muito humano. Eu quero ir mais rápido, eu quero chegar mais rápido, com menos trabalho, com menos tempo. Tudo está aqui na matéria. Só não estou pensando nada de espírito, só estou pensando na matéria. Mas nessa forma de agir, de pensar, de imaginar, de tentar, eu estou crescendo, eu estou aprendendo. Eu estou desenvolvendo a minha capacidade. Então nós necessitamos passar por essas experiências. Porque Deus não nos já criou em espírito, sem corpo, nada de corpo, matéria que é sofrimento, é dor, é dificuldade. Já nos criava com um corpo permanente, definitivo. Pronto, não tem luta, não tem nada, não tem doença. Mas precisamos passar por todo esse trabalho, por todo esse esforço, esse aprendizado. Aí sim nasce a tal de consciência. E junto com a consciência vem o quê? A responsabilidade. Eu posso fazer isso, mas não devo. Porque se eu fizer, vai ter esse resultado.
E esse resultado não é bom, prejudica. Então começou a análise daquilo que é bom, daquilo que é certo, aquilo que convém, aquilo que não convém. Nessa luta toda, sofrendo as consequências muitas vezes, a gente vai aprendendo. Porque é muito difícil as pessoas aceitarem que o sofrimento ajuda, que a dor é positiva. É muito difícil, não é? Dizer assim, não, mas essa dor aqui, graças a Deus eu tenho essa dor me ajuda, eu conheço o outro lado. Se eu não tivesse a dor, como é que eu ia saber como é não ter dor? Eu preciso valorizar a saúde, mas aí eu preciso tomar cuidado. É outro capítulo. Eu preciso me educar, selecionar. Comer aquilo que pode, deve e que convém. É assim que nós crescemos, é assim que nós aprendemos. Toda a criação, toda a obra, desde os vermes, desde os menores seres, o instinto que a gente chama de instinto, né? Depois vem a inteligência, a razão. Ainda não se sabe exatamente o que é o instinto. Não se sabe o que é a consciência. Existem várias definições, mas é algo difícil da gente saber assim, o que é a consciência? É um tribunal? Pode ser. É um tribunal que fala dentro de nós o certo ou o errado, o que deve e o que não deve. Às vezes a pessoa fala assim, ó, o travesseiro é bom conselheiro. O travesseiro quer dizer, a hora que você deita, você se desliga da vida, do mundo, e entra numa faixa de pensamento, de raciocínio, em busca da verdade. Você quer a verdade, todo mundo quer a verdade. E Jesus recomendou, quando nós conhecermos a verdade, nós seremos livres. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Mas isso é um caminho muito longo, é um percurso muito grande. Mas o importante é que ela está lá nos esperando. Ela existe. É preciso, então, perseverança, boa vontade, esforço. Aí é que entram as virtudes. Nós desenvolvemos as virtudes. A pessoa diz, mas sabe o que acontece? Eu perdi a cabeça, perdi a paciência. Não, você não perdeu, você não tinha nada disso. Você não perde o que não tem. Como é que você vai perder uma coisa que você não tem? Você não tem paciência. Então a gente diz que perdeu a paciência. Nossa, onde que você perdeu? Vai procurar, né? Deve estar em algum lugar aí. É mais ou menos por aí. Vocês estão acompanhando a lógica, o raciocínio? Por isso que a doutrina espírita é de lógica. Ela tem lógica. A pessoa diz assim, mas você, quando morre, vai para onde? Para onde você programou, para onde você projetou, aquilo que você viveu durante toda a existência. Você mesmo, com a sua própria mente, com suas mãos, com o seu trabalho, com seus pensamentos, você construiu o seu lugar. Por isso, veja só, para entender o que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Quem que aqui já encontrou o reino de Deus dentro? Alguém já procurou o reino de Deus dentro? Já? Eu não. Como é que eu faço para encontrar o reino de Deus? Se ele está dentro de mim, eu tenho que localizá-lo, sabe? Saber onde que ele está e ver o que ele pode fazer por mim, já que ele é tudo, é a felicidade. Mas veja só, né? É preciso nascer de novo da água e do Espírito. A reencarnação. Você precisa de muitas etapas, desafios. Então a gente nunca deve, nunca pode maldizer
a dificuldade, o problema e a própria dor. Ela tem um recado para nós. Algo não está bem. Ela está nos avisando que alguma coisa tem que ser mudada. Tudo, inclusive uma má alimentação, uma bebida alcoólica, alguma coisa que a gente faz, alguma extravagância que afetou o metabolismo, afetou o organismo e você tem que corrigir. Você não vai ficar a vida inteira remendando, né? Uma hora você tem que acertar, né? Comer aquilo que você acha que pode comer, que é necessário. Porque, de um modo geral, a nossa busca é pelo prazer. É gostoso, mas faz bem. Quer dizer, bem não faz, mas é uma delícia. Não é assim que a gente faz? Ah, eu gosto tanto disso, poxa vida, eu vou fazer esse sacrifício. Ai, meu Deus. Aquele pudim, né? Tremendo, assim, né? E eu diabético, hein? Aí é que sofre dobrado. Porque não pode nem pensar em comer. Mas por quê? É um espírito que precisa de disciplina. Então, o espírito que precisa de disciplina, ele tem um problema de natureza física. Por exemplo, a pessoa que tem tendência para álcool, para beber álcool, ele tem um problema de fígado. Tem um problema relacionado com o álcool. Que é justamente porque lá no passado aquilo foi a causa da queda, do tombo, da dificuldade. Então, as nossas profissões, os nossos ambientes, a família, tudo isso está dentro da necessidade do nosso progresso. Tudo foi calculado, está pensado. Eles não me tiram daqui e falam assim, não, você vai nascer lá na Mongólia. Eu não tenho ligação kármica nenhuma, não tem nenhuma ação que provocou uma reação que precisa ser corrigida lá. Aquelas pessoas são todas estranhas, não tem nada a ver comigo. Os meus inimigos, os meus amigos, as pessoas com quem eu criei problemas estão aqui. Então é aqui que eu vou nascer. Daí as famílias se repetirem muito. Se repetirem muito. Quantas vezes a gente nasce como filho de fulano, depois a fulano passa a ser nosso filho, e vai assim. Como disse Jesus, o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem e para onde ele vai. A linguagem de Jesus é toda assim, parabólica, figurada, que precisa ser interpretada. O Espírito, o que é o Espírito? Somos nós. Ele precisa nascer aqui. Para ele, é bom aqui. Aqui estão os problemas com quem ele tem que relacionar. Porque às vezes a gente fala assim, ai meu Deus do céu, não mereço isso. Ô família do amado. Né? A ovelha negra fala assim, mas cria tanto problema. Mas só ele que perturba, né? Todo mundo vive bem aqui nessa casa. Está sempre encrencando com todo mundo, está sempre insatisfeito. É aquele que nós expulsamos, aquele que nós chutamos, é aquele que ele também não se sente bem conosco. Então, essa aproximação é para começar o processo de juntar. Às vezes precisa de várias, 2, 3 encarnações. No começo você fala, engraçado, eu não gosto da minha mãe. Quando ela fala comigo, me dá uma raiva, assim, uma reação. Isso não é normal, imagina, minha mãe, eu tenho que amar minha mãe. Por que eu não amo minha mãe? É aquela mãe que abandonou, é aquela mãe que fez alguma coisa que o inconsciente dele registra e fala assim, não é amiga. Ela me maltratou, me causou sofrimento. Você não lembra das coisas, graças a Deus você não lembra. Esse é um dos benefícios do esquecimento do passado. Porque tem gente que questiona, fala, mas como é que eu vou
saber que eu estou pagando se eu não lembro? Ótimo, que bom que você não lembra. Você imagina você ficar lembrando os males que você fez. Você vai lembrar da coisa boa, mas também, será que tem mais coisa boa do que coisa ruim? É melhor deixar o passado para lá, assumir uma nova encarnação e daqui para frente criar créditos para ir pagando os débitos. Porque a vida é uma contabilidade, débito e crédito, não tem outros. É um livro de contabilidade. Tudo aquilo que você faz que possa beneficiar a vida, alguém, nem que seja um bicho, uma formiga, é o bem, vale. Malbatã conta várias histórias dessas. E fala a história da fio de aranha. Vocês conhecem essa história? Fio da aranha? É uma história interessante. Um indivíduo que teve uma vida torta, caiu lá embaixo, quando morreu, ficou num poço fundo, escuro. E aí ele fazia oração, pedia ajuda. E aí uma voz falava para ele assim: pensa no bem que você fez, pensa em alguém que você ajudou, pensa em qualquer coisa da natureza que você tenha praticado um ato de bondade, para você poder sair daí. Ele falou assim: ato de bondade, meu Deus, a minha vida foi um inferno, eu só fiz um mal, um bem. Para quem que eu fiz bem? Eu não fiz bem para ninguém, Deus me deu, eu não fiz bem. Ai, não consigo lembrar. Pensa bem. Um animal, se ajudou às vezes, em alguma ocasião, um animal, um bicho, uma ave, seja lá o que for. Sim, eu me lembro de uma vez, faz tempo, eu era criança, ou era menino, não me lembro. Eu estava indo num caminho e vi uma aranha grande, estava ali bem no meu caminho. Na hora eu pensei, pego uma pedra, mato, pego um pau, mato. Não, eu não tenho nada com isso. Não fui eu que criei, então não vou matar. Passou de largo e deixou a aranha lá. Deus toma conta, é dele, é coisa de Deus, não me interessa. Muito bem. E essa aranha aí pode me ajudar? Sim, disse a voz. Pode. Então como? Aguarde que você vai ver. Aí desce o fio da aranha. Aquele fio que a aranha faz, né? Vocês já viram, né? Já viram? Quem tem medo de aranha? Você? Terezinha tinha pavor de aranha. Tinha pavor de aranha. Eu tenho medo de cobra. Cobra me assusta. Mas deixa de lado a cobra, vamos falar da aranha. Aí ele disse assim, mas aranha, esse fio aí? Esse fio vai dar a chance de você sair do poço, da escuridão. Mas ele é muito frágil. Não, esse é o fio do amor. Ele é muito resistente. Posso subir por ele? Pode. É seu. Ai. Foi subindo. Foi subindo. Foi subindo. Ele já estava vislumbrando uma claridade. Estava chegando quase na beira da terra, né? Mas de repente ele viu que o fio estava balançando. Olhou para baixo e viu aquela penca de gente, todo mundo querendo aproveitar o fio da aranha. Ele ficou nervoso, esbravejando: miseráveis, desgraçados, larguem, esse fio é meu! Pum! Caiu todo mundo, ele também. Egoísmo. É meu.
Ele podia dizer assim, ótimo, que bom que vocês também. Mas não, ele pensou exatamente o oposto. É meu. E isso rebentou tudo, criou a cisão. Então ele voltou para o sofrimento, voltou para a dor por causa do egoísmo. É meu. Ninguém tem que pôr a mão nas coisas que eu tenho. Então é uma lição de moral para nós. Que qualquer ato de bondade que a gente possa praticar vai pesar a nosso favor. É nosso advogado, vai nos defender. Eu fiz algumas coisas ruins, erradas? Fiz. Ah, mas também, peraí. As coisas boas também. Ah, de fato. Acho que eu fiz mais bem do que mal. Ah, é verdade. Depois que você conheceu o cristianismo, você conheceu as palavras de Cristo, depois que você conheceu a verdade, você se tornou mais livre. À medida que você vai conhecendo a verdade, você vai ampliando a sua liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Perceberam a sutileza, o alcance de Jesus? Que é uma frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Como perguntou Pilatos. É aquilo que é Deus. É a lei da vida. É tudo aquilo que você possa imaginar de superior, de iluminado. Puxa, já passou. Como diz o caboclo, a gente garra para usiar e esquece da vida, né? Mas esse assunto me fascina. Eu gosto muito de falar sobre essa questão da lei de causa e efeito. Allan Kardec chamou essa lei de causa e efeito. Porque todo efeito vem de uma causa. Por exemplo, tem uma planta que está dando fruto. Qual é a causa? Alguém plantou, alguém pôs uma semente lá, porque senão, isso aí que a gente está vendo é o efeito de um trabalho que foi feito. E nós estamos aqui, por quê? Porque nascemos. Mas como nascemos? Porque alguém proporcionou isso. Certo? Deu para entender, né? Vocês são inteligentes, nossa senhora. Pergunta mais boba, né? Agora nós vamos fazer o quê? A prece e a vibração. Só agradecimento, só gratidão. Por tudo que nós temos recebido na vida. Mas, sobretudo, o conhecimento da verdade. Aquilo que a gente precisa saber para alcançar a tal liberdade que nos tira da escravidão, tira-nos da prisão. Porque se Jesus ofereceu liberdade através da verdade, do seu conhecimento, é porque de alguma forma nós estávamos ou estamos presos ou cativos, escravos. Ninguém oferece liberdade a quem já é livre. Nós não somos livres. Ainda somos cativos, escravo dos vícios, dos maus hábitos, dos erros. Ainda não temos um comportamento reto dentro das leis divinas. Porque somos aprendizes da verdade. Erramos mais por ignorância do que por falta de conhecimento, mais do que maldade, digo, corrigindo. Erramos mais por ignorância
do que por maldade. A ignorância da verdade nos leva a cometer erros. Por isso que Jesus disse que a verdade nos tiraria dessa situação de cometer erros, porque só atuaríamos dentro das leis que regem os nossos destinos. Por isso, nós vamos trabalhar nessa direção, nesse sentido, de conhecer a verdade, estudar. Tudo aquilo que nós fazemos em benefício do próximo é crédito para nós nessa escalada, essa conta de débito, crédito. E toda vez que fizestes isto a um destes pequeninos, a mim o fazeis. É como se ele dissesse: vocês estão lançando um crédito na conta corrente da vida. Toda vez que nós estendermos a mão, de qualquer forma, em alguma circunstância, pode ser o perdão, que é um dos caminhos. Tudo aquilo que fizermos a alguém se reverte como nosso crédito. Por isso que Jesus foi essa sabedoria profunda que até hoje nós estamos buscando interpretar e conhecer o conteúdo, o significado profundo das suas palavras. E nós queremos lembrar de pessoas que estão sofrendo, né? Que a Terra é um planeta de expiação e provas, tem muita gente sofrendo, passando por necessidades materiais, desconforto, passando até fome, frio, enfim. Temos muita gente na Terra que precisa de socorro, precisa de ajuda. E se nós formos na direção dessas criaturas, estender a mão, até uma aranha, se nós evitamos de destruí-la, de matá-la, tudo que você protege na natureza, um animal, uma planta, uma flor, todo gesto de bondade é crédito. Em qualquer situação. Então evitemos o mal. O que é o mal? É o contrário do bem. É aquilo que não faz bem. Como nos ensinou Jesus, coloca-se no lugar do outro. Se alguém fizesse isto para você, ou contra você, você gostaria? Não, de forma alguma. Então, o que você não quer para você, não faça para ninguém. Então Jesus lecionou com tanta pedagogia, com tanta psicologia, com tanta facilidade, que as palavras deles permanecem vivas, atuais, em todos os tempos. Abençoa, pois, Senhor, toda essa gente que passa por todas essas dificuldades. Abençoa esta casa, as crianças que aqui convivem com os nossos colaboradores, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, seus frequentadores, seus trabalhadores, e que possamos levar no coração a paz que Jesus nos ofereceu.
Que assim seja. Desta forma, nós encerramos a nossa palestra desta tarde de segunda-feira em Santo André. Muito obrigado a todos.